mas também eu creio em algo que é muito forte, que é a oração. A minha sogra mora aqui em Adamantina, minha esposa é de Adamantina, e já há um bom tempo que eu oro a Deus, para Deus preparar o dia para eu vir pregar na igreja do Ipiranga aqui em Valparaíso. Então eu acredito que a minha oração foi mais forte do que a vontade do pastor Bittencourt, irmãos. Mas na verdade que na agenda de Deus estava programado dessa maneira, não é? Deus abençoe o pastor Rogério Chagas, que estou conhecendo hoje, mas a família do pastor Rogério eu já conheço há muitos anos. Muitos anos. Seus irmãos, pastor Edson, pastor Daniel, seu sobrinho é muito meu amigo, pastor Adriano Chagas, que é um dos maiores pregadores que eu já conheci na minha vida, pastor Adriano Chagas. E estou muito feliz de estar conhecendo o senhor, sua digna esposa, irmã Cidinha, que a mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida. Quero agradecer também ao Cal pelo auxílio que ele me deu aqui. O Cal está sempre lá em São Paulo com a gente, sempre fala da igreja, sempre falava da igreja, mas nunca me trouxe, né, Cal? Só Jesus na causa também, viu? Mas aí o Senhor preparou essa oportunidade. Deus te abençoe, Cal, pelo auxílio todo aí na estrada. Minha esposa, irmã Marcela, Deus te abençoe, filha. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Os irmãos estão de parabéns, um trabalho muito bonito em praça pública, som perfeito, organização. Que Deus continue abençoando mesmo este trabalho, que se repita por muitas vezes, porque eu tenho certeza que almas serão alcançadas. Os irmãos creem dessa maneira? Amém. Lucas capítulo 19 diz assim a palavra do Senhor. Você encontrou? Diga amém. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque por ali haveria de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria. E todos vendo isto murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, o texto de Lucas 19 não é um texto desconhecido da igreja. Todos nós já ouvimos mensagens pregadas nesse texto, Lucas capítulo 19. Lucas 19 é tão conhecido que muitos companheiros ensinadores usam este texto para ministrar em convenções, reuniões de obreiro, congressos. Lucas 19 é um texto tão conhecido
que até o nosso irmão Regis Danese fez um hino baseado em Lucas 19 e ficou conhecido no mundo inteiro por causa deste hino que foi extraído em Lucas 19. Lucas 19 fala-nos de um homem por nome de Zaqueu. Zaqueu. A maioria das mensagens que eu ouvi os meus amigos pregando sobre Zaqueu sempre foram no sentido que Zaqueu era um homem desonesto. Eu já ouvi companheiro dizer que Zaqueu era um homem injusto, porque cobrava impostos abusivos, de forma arbitrária. De um ele cobrava um tanto, de outro ele cobrava um tanto diferente. Já ouvi gente dizer que Zaqueu era ladrão, termo pesado. E o Senhor me deu algumas pérolas nesse texto, que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite feliz e abençoada. E eu tenho certeza que uma dessas pérolas pode mudar a história da sua vida a partir de hoje. Primeira coisa interessante é o nome de Zaqueu. O nome de Zaqueu significa puro, íntegro, idôneo. Este é o significado do nome de Zaqueu. Uma outra curiosidade é que a Bíblia diz que Zaqueu morava na cidade de Jericó. E Jericó era uma cidade amaldiçoada por Deus. Quando Josué conquistou a cidade de Jericó com a intervenção divina, colocando as muralhas por terra, Deus deu um decreto dizendo: maldita será Jericó se retornar das cinzas, e maldita será as mãos que reconstruir Jericó. Então Zaqueu morava numa cidade amaldiçoada por Deus. Imagine você aqui na região, se surgir aí um empreendimento imobiliário de casas, sítio, fazendas, e o anúncio for da seguinte forma: um sítio aí de 10 alqueires por 30 mil reais. Não é um bom preço? Porém, se na propaganda estiver dizendo assim: todos os sítios que estão sendo vendidos estão amaldiçoados por Deus, você ia querer comprar um? Se surgissem empreendimentos residenciais, casas em Valparaíso, 30 mil, e financia pelo programa Minha Casa Minha Vida, pode pagar em 100 anos. Porém, todas elas estão amaldiçoadas por Deus. Você ia querer colocar sua família debaixo de uma casa dessa? Zaqueu morava numa cidade amaldiçoada por Deus. Isso é uma curiosidade. A segunda curiosidade é que a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, mas a tradução grega não diz pequena estatura no sentido de altura. A tradução nos traz uma referência a uma doença crônica de nascença que Zaqueu teve e que impediu com que os seus órgãos se desenvolvessem de forma normal. Pastor Oswaldo, e daí? Para nós hoje não tem problema, mas para aquela época era um grande problema. Por quê? Havia um falso ensinamento farisaico, havia uma falsa doutrina dos fariseus que dizia que quem nascesse com algum problema físico ou com doença crônica é que era por consequência de pecado dos pais ou do que havia nascido. Isto tanto é verdade que quando Jesus encontra um cego de nascença, os próprios discípulos de Jesus perguntam para ele: Senhor, quem foi que pecou para este nascer cego? Foi ele ou foi os pais? Aí Jesus disse assim: nem ele pecou e nem os pais também. Quando Jesus disse isso, não disse por dizer. Jesus estava quebrando a falsa doutrina farisaica no meio. Aí os discípulos: peraí, Senhor, nós aprendemos que é consequência de pecado dos pais ou dele, e o Senhor está dizendo que nem ele e nem os pais pecaram, então por que que ele nasceu assim?
Aí Jesus disse para eles: para que hoje, que dia? Que dia? Para que hoje se manifeste na vida dele a glória de Deus, através de uma cura miraculosa que eu vou realizar agora. Aí Jesus olhou o cego e disse: cego, pode começar a enxergar a partir de agora. E para comprovar que o que Jesus havia dito era verdade, o cego abriu os olhos e viu a face adorada do Mestre Jesus. É uma curiosidade. Uma outra curiosidade de Zaqueu, além dele morar numa cidade amaldiçoada, além dele ter um problema crônico que causava um certo preconceito na sociedade da época, a Bíblia diz que este Zaqueu tinha um emprego. Ele era publicano, e não apenas um emprego comum. A Bíblia diz que ele era chefe, que ele era o príncipe, era o principal dos publicanos. Quem eram os publicanos? Judeus que prestavam serviço para Roma, serviço público. Os irmãos sabem que naquele tempo quem exercia o domínio era Roma. E alguns cargos, algumas funções, Roma contratava os próprios judeus para desempenhar essas funções. Entre as funções, a função de cobrador de impostos. Só que a função de cobrador de impostos, esse emprego, não era um emprego bem visto pela sociedade judaica. Por quê? Porque eles entendiam da seguinte forma: se você é judeu como eu e presta serviço para Roma que nos oprime, então você é traidor. Então você não está honrando a nossa raça, não está honrando a nossa fé. Você ajuda aquele que nos oprime, então você não faz parte do nosso grupo. Então os publicanos não tinham uma vida social normal, comum. Se tivesse um grupo de judeus comendo e chegasse um publicano, o grupo comendo se levantava, porque ninguém queria ser visto como um publicano. Era pejorativo. A imagem de um judeu vinculado a um publicano na época não seria visto de uma forma agradável. E para piorar a situação de Zaqueu, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ou seja, na concepção dos judeus, ele era o chefe dos traidores. Então, só para nós relembrarmos, morava numa cidade amaldiçoada, tinha problemas físicos de nascença, causava até um certo preconceito. O emprego também não era bem visto. Mas a Bíblia traz um detalhe de Zaqueu que é no mínimo interessante para nós aqui. Qual é o detalhe? A Bíblia diz que ele era rico. A Bíblia diz que Zaqueu era rico. E como que pode um homem enriquecer morando numa cidade amaldiçoada por Deus, tendo problemas físicos de nascença, tendo um emprego que não era bem visto? Como ele acumulou a sua riqueza? Os meus amigos pregando dizem que foi a custo de coisas erradas. Só que se Zaqueu fosse ladrão, Zaqueu ia ganhar uma cruz de presente. Sabe por quê? Os romanos não admitiam dois tipos de transgressores em seu meio. Um deles eram os homicidas. Barrabás estava condenado porque era homicida, porque matava. Condenado à morte, morte de cruz, que na concepção romana era a forma pior de matar alguém, porque antes de matar torturava a pessoa. E a segunda classe que eles não suportavam, não admitiam, eram ladrões. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, porque ladrão na sociedade romana era punido com pena de morte e morte de cruz. Então, se Zaqueu tivesse conseguido a sua riqueza a custo de roubo, ele teria sido crucificado e não teria um cargo de alta confiança como era o de ser chefe dos cobradores de impostos. Mas para eu dizer que ele não roubou, eu tenho que dizer de onde vem a riqueza dele, porque senão fica vazia a mensagem. Mas antes de dizer de onde vem a riqueza de Zaqueu, deixa eu lhe dizer o que é ser rico. Riqueza é o terceiro nível da bênção material de Deus na vida do ser humano, é o terceiro. E qual é o primeiro nível da bênção material de Deus na vida do ser humano? A providência. Pastor Oswaldo, o que é providência? Providência é aquilo que você precisa para ontem.
Providência é aquilo que já venceu e está correndo juros. O que é providência? Providência, meus irmãos, é 2 milhões de pessoas caminhando no deserto, não ter poço, não ter lençóis de água, não ter cano da Sabesp, e Deus dizer para Moisés: toca na rocha, porque a rocha vai produzir água. Mas desde quando rocha produz água? Desde quando o Deus de providência determina enviar providência para o seu povo. Perdeu a oportunidade, dá glória a Deus, meu irmão. Providência é o povo ter fome e Deus mandar maná. E o que era o maná? Moisés falou: Senhor, já comi de tudo, mas maná eu não conheço. Aí Deus disse: é do tamanho de semente de coentro. Se você cozinhar, Moisés, vai ter gosto de azeite fresco. E se comer cru, tem gosto de mel, é sobremesa. Penso eu, Moisés olhou para o céu: mas Senhor, um camarada igual o pastor Oswaldo, assim, 150 quilos, vai comer quantos quilos de maná para poder caminhar no deserto o dia todo? Ele comer quantos quilos? Aí Deus: não, é um só. Um só, Senhor. Mas um só não tem as vitaminas necessárias para o corpo caminhar no deserto debaixo da nuvem. Aí Deus disse: Moisés, no maná, o Deus de providência já colocou vitamina A, B, C, D, E, proteína, minerais, carboidratos, ômega 3, já tem tudo que o ser humano precisa, porque eu sou Deus de providência, Moisés. Perdeu a oportunidade, dá glória a Deus, igual os irmãos ali do cantinho deram, hein? Mas aí o povo queria comer carne, porque crente não bebe, mas come carne. Senhor, queremos carne. Aí Deus falou assim: poxa vida, carne? Tá bom. Diga para eles que amanhã, a esta hora, eu já terei enviado carne de aves, cordonizes. Por que carne de aves? Não tem colesterol nem gordura, pode comer à vontade. Quando chegou no outro dia, a esta hora, que era a hora que Deus... Vamos supor que Deus disse que era... Falou para Moisés: amanhã até esta hora, vamos supor 8 horas da noite. Quando deu 7h30, tinha 2 milhões de pessoas. Deus falou que ia mandar aves. Aves vem da onde? Do céu. Aí tinha 2 milhões de pessoas olhando para o céu. Só que naquele dia não tinha uma pomba voando. Mesmo porque deserto não tem pomba, mas se tivesse aquele dia não voou. Não tinha pardal voando. Não tinha nada. Aí sabe o que aconteceu? Os murmuradores de plantão começaram a trabalhar. E disseram: Moisés, você já foi bom em falar o que vai acontecer, mas carne no deserto, essa daí você forçou, foi da carne, hein, Moisés? Só que não tinha chegado ainda o tempo que Deus havia determinado. Porque o Deus que nós servimos, Ele não trabalha no meu tempo. Ele não trabalha no tempo que você acha que é bom. Ele tem o Kairos, que é o tempo aprazível de Deus operar. E no tempo de Deus, Ele não se atrasa 1 segundo, mas Ele também não se adianta 1 segundo. Ele chega com a providência na hora exata, determinada por Ele mesmo. Perdeu a oportunidade, dá um outro glória mais gostoso que esse. Quando chegou no outro dia, perto da hora que Deus havia determinado, a Bíblia diz que Deus soprou do mar cordonizes. Espera aí, irmãos. Mar tem peixe, mar tem cetáceo, tem crustáceo, tem até mamífero, mas ave não. E a Bíblia diz que Deus soprou em abundância, que eles comeram até não aguentar mais. Sabe por quê? Porque até no deserto, o Deus de providência manda a tua necessidade da onde você menos está esperando. Enquanto eles esperavam que ia vir do céu, Deus estava soprando do mar. Levanta a mão, porque eu vou até profetizar sobre a tua vida. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Pode levantar, meu irmão. Aquilo que você está precisando, aquilo que você necessita emergencialmente, a sua necessidade, a sua providência. Você, pastor, eu estou precisando, era para a semana passada. Fica tranquilo, Deus chega na hora certa. O Deus de providência já está enviando a providência que você necessita. Você acredita nisso? Então glorifica Jesus aí. Eu não sou daqueles pregadores, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou daqueles pregadores que se empolga se o povo dá glória ou não dá.
Se você não der glória, eu vou pregar do mesmo jeito. No começo da caminhada, todo pregador é assim. Ele mede se ele está pregando bem, se o povo está dando glória, está fazendo barulho. Aí conforme vai pegando um pouco mais de caminhada, ele se preocupa em passar a mensagem. Mas por que eu estou pedindo para você dar glória a Deus? Porque nós estamos em praça pública. E glorificar a Deus aqui em praça pública é um ato não somente de fé, mas é um ato de coragem, para que as outras pessoas que não conhecem a fé que nós conhecemos, saibam que este povo glorifica na igreja, glorifica na praça, glorifica na escola, glorifica em todos os lugares. Amém, irmão? Então o primeiro nível da bênção material é a providência. Qual que é o segundo nível da bênção material? É a prosperidade, tão falada prosperidade. E o que é prosperidade? Prosperidade é ter a maior casa, o maior salário, a maior conta. É ser dono do Banco do Brasil, do Santander, que está aqui na esquina? Não. Prosperidade significa ausência de necessidade. Eu conheço gente em São Paulo, aonde eu moro, que a empresa dele rende 5 milhões de reais por mês, e ele não é próspero. Pastor, como não? A empresa rende 5, mas todo mês ele tem 7 para pagar. Só dorme à base de remédio, vive na mão dos agiotas, não tem paz no coração. Mas eu conheço gente lá no Amazonas, aonde eu estou indo pregar amanhã, que mora em casas flutuantes. Já viu casa flutuante no Rio Negro? Casas flutuantes de madeira, que embaixo coloca tambor ou garrafa PET, e a casa flutua mesmo. Para chegar lá tem que usar barco, se tiver no meio do rio. Se tiver encostado na margem, não. Mas se tiver no meio do rio, sim. E tem um irmão lá que é o irmão Benedito. E todas as vezes que eu vou para lá, eu peço para o irmão da lancha parar na casa do irmão Benedito. É no meio do Rio Negro, o maior rio do mundo. E aí ele para o barco do lado, a lanchinha, e eu digo: irmão Benedito, o pai do Senhor, é o pastor Oswaldo Júnior de São Paulo. Está tudo bem com o irmão? Não tem energia elétrica, não tem mercado, irmão. E o irmão Benedito grita de dentro da casa: pastor Oswaldo, que bom receber o senhor mais uma vez aqui no Amazonas. Aqui na minha casa está tudo bem, pastor. A prosperidade de Deus está nesse lugar, não falta nada. Prosperidade é ausência de necessidade, meu irmão. Pastor, Deus tem enviado a providência na minha casa, e na minha casa não está faltando nada. Então se alegra no Senhor nesta noite, porque você é próspero na presença de Deus. E o que é ser rico? Que é o terceiro nível. Riqueza é o que o salmista disse quando falou ao Senhor: preparas uma mesa no deserto, na presença dos meus inimigos. Sabe por que o salmista disse isso? Ele não disse ele não pediu que Deus preparasse uma mesa no deserto, na presença dos inimigos, para olhar para os inimigos e dizer: tá vendo? Eu cheguei, você não chegou. Tá vendo? Não adiantou brigar comigo, ó. Meu Deus, olha onde que eu estou, onde que você está. Fica olhando aí. Veja, mas não vai participar. Não, isso não é riqueza. O salmista havia alcançado um nível tão alto na presença de Deus, que ele pediu: Senhor, preparas uma mesa no deserto, na presença dos meus inimigos. Sabe por quê? Porque os que falaram mal, os que não me ajudaram, os que não acreditaram, eu vou dividir o meu pão com eles. Eles vão comer do mesmo pão que o Senhor tem me dado. Secou os glória agora, né? Porque você queria ver o inimigo humilhado. Você quer ver o inimigo se prostrando, humilhado nos seus pés. Não, Deus vai trazer o irmão no meu pé. Vai ver, ele falou de mim, vai trazer no meu pé. Não vai não, meu irmão. Não, vai ter que me pedir perdão, porque... Não vai, meu irmão. Evangelho de riqueza, sabe o que é? Jesus disse assim: se alguém bater desse lado, entrega esse. Jesus disse assim: se você amar os que falam bem, não tem nenhum galardão nisso. Mas você tem que amar os que falam mal. É difícil? Mas para chegar no céu você achou que era fácil? Isso é desejo do homem, humilhar as pessoas com as bênçãos materiais que ele tem, mas não é desejo de Deus. Riqueza para Deus é Deus te dar condições de honrar os seus compromissos na igreja,
honrar os seus compromissos pessoais, dar uma volta na praça, parar na sorveteria, tomar um sorvete e chegar na segunda-feira e dizer para a esposa: filha, sobrou alguma coisinha lá para o pé de meia, deposita na poupança. Isso é riqueza, isso é condições, isso é bênção de Deus em condições materiais. Tem muita gente que aparentemente tem coisas, mas não tem riqueza. E você aparentemente, que as pessoas acham que você não tem nada, mas é rico para Deus, sabe perdoar, sabe amar, sabe compartilhar aquilo que Deus tem te dado. É isso que é riqueza na Bíblia, irmão. E Zaqueu era rico. Agora, da onde veio a riqueza de Zaqueu? Vou explicar agora. O próprio texto diz que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus disse: este também é filho de Abraão. Jesus estava dizendo: a bênção de Deus que foi destinada a Abraão está sobre a vida de Zaqueu. Mas para nós entendermos a grandiosidade desta bênção, vamos relembrar qual é a bênção que Deus deu para Abraão. Certo dia Abraão estava numa tenda como essa aqui, só que está tudo fechado. Aí Abraão estava triste, estava empurrado, estava no canto, murcho. Aí Deus estranhou, porque Abraão, quando estava meio fraquinho, dava uns glória e se fortificava na fé. Aquele dia lá ele estava tristinho. Aí Deus falou: Abraão, o que está acontecendo com você e meu servo? Aí ele disse: Senhor, eu estou triste. E está triste por quê? Porque o Senhor me fez uma promessa que eu ia ser pai, e eu ainda não sou pai, e eu estou triste. Porque na hora que o Senhor fez a promessa foi bom, mas o tempo de esperar a promessa se cumprir é ruim, estou triste. Aí Deus, então fala o seguinte: Abraão, sai para fora da tenda. Aí Abraão saiu para fora da tenda. Até parece que Deus falou com Abraão em Valparaíso, né? Porque o céu está estrelado aqui hoje também. Aí Deus disse assim: Abraão, olha para os céus. E ele olhou. O que você está vendo? Estrelas. Deus disse: bom, o problema não é visão, porque enxergar você está enxergando bem. O problema é perceber. Então Abraão, começa a contar as estrelas do céu. Como é que é, Senhor? Contar a estrela do céu? É, Abraão, conta. Tá bom, Senhor. Aí Abraão começou 1, 2, 3, 4. E Senhor, aquela ali eu já contei, já contou Abraão. Ah, Senhor, perdi a conta, não dá para contar não. Aí Deus disse: Abraão, a minha bênção sobre a tua vida será em 3 fases. Irmão, se você não der um glória a Deus agora, eu vou lá para Damantina, na casa da minha sogra, e não venho mais em Valparaíso. Vai ser em 3 vezes a minha bênção, em 3 formas, 3 fases, a minha bênção para você, Abraão. É, Senhor, então qual é a primeira? A primeira é a seguinte: assim como você não consegue contar as estrelas do céu, este será o número da bênção que eu vou entregar nas tuas mãos. Deus estava dizendo: quem quiser contar o que eu vou te dar não vai conseguir, porque o que eu tenho para você é incontável, Abraão. Perdeu a oportunidade de dar um glória, mas prepara. Aí Deus diz: tem mais bênção, Abraão. Eu estou sentindo que os irmãos daqui não é mais animado do que os daqui, irmãos. Sei não, vocês estão perdendo para os irmãos daqui. Aí o que acontece? Aí Deus vai ser a segunda parte da bênção. Quem te abençoar será abençoado também. Aí Abraão preocupou. Falou: peraí, se quem abençoar vai ser abençoado. Aí Abraão pensou: e os que amaldiçoam? Aí Deus falou: Abraão, a terceira parte da bênção: quem te amaldiçoar, quem lançar a palavra contrária, quem acender vela preta, vermelha, azul, amarela, quem fizer o trabalho na mata, na encruzilhada, na cachoeira, fica tranquilo. Não perde o sono por causa disso não, Abraão. Não, Senhor, por quê? Porque quando alguém te amaldiçoar, aí eu me levanto do trono. A maldição bate em mim e volta para aquele que lançou a maldição. Porque quem eu já abençoei, não tem anjo no céu, demônio no inferno, ou homem na terra que possa amaldiçoar quem eu já decidi abençoar. Aleluias. Eu estou sentindo a bênção de Deus aqui nesta praça, irmãos. Eu estou sentindo a bênção de Deus aqui nesta praça. Quem te abençoar está abençoado.
Quem te amaldiçoa não perde o sono por causa dele, não. Deixa na mão de Deus, que Deus trabalha. A sua bênção será incontável. Você crê nisso? Agora, a Bíblia diz que Zaqueu sentiu desejo de conhecer Jesus. Queria saber quem era Jesus. Zaqueu. E quando que alguém tem o desejo de conhecer alguém? Quando já ouviu falar. Agora, para eu dizer que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus e daí gerou o desejo de ele conhecer Jesus, tem que provar na Bíblia. Capítulo 5 de Lucas e o versículo 27, já estou terminando. 5:27 diz assim: e depois disso saiu. Depois disso o quê? Quando 4 homens baixaram um paralítico numa casa para Jesus curar. Lembra? Lembra dessa passagem, amém? Depois disso saiu. Quem saiu? Jesus. Olha o que diz a Bíblia, 5:27 de Lucas. Saiu e viu um publicano chamado, assentado aonde? Na coletoria, como diz algumas Bíblias, alfândega, recebedoria. E o que Jesus disse para Levi? Segue-me. E a Bíblia diz que ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E a Bíblia diz que Zaqueu lhe fez um grande Quando acabar o dízimo do caminhão, acaba a alegria deles. A nossa vai ser eterna. O que Levi fez? O que Levi fez? Um grande banquete. Escute, deixa eu te explicar o que aconteceu. Levi estava trabalhando, cobrando imposto, era um trabalho comum. E Jesus passou e disse: Levi, larga isso aí e me segue. Aí os meus amigos dizem: tá vendo, pastor? Ser publicano não era bom, tanto é que Jesus mandou largar o emprego. Só que tem um detalhe: Levi largou e foi fazer um banquete isca em casa. O que é banquete isca? Levi fez comida na casa dele para atrair os demais amigos publicanos para Jesus pregar. Banquete isca. Porque se você quiser encher sua casa, faz comida. Se quiser mandar o povo embora, chama para orar. Mas escute bem, Levi, Jesus disse: larga tudo e me segue. Mas e os demais publicanos? Jesus não mandou largar. Jesus só pregou para eles e amém. Por que Levi, Jesus mandou largar e os demais não? Irmão, se você não der um glória a Deus gostoso, eu ainda vou viajar para São Paulo já, daqui a pouco, que eu tenho um compromisso amanhã de manhã. É capaz de eu... Irmão, prepare o glória. Sabe por que Jesus chamou Levi e não os demais? Já ouviu essa história de que Deus usa quem está aí? Deus usa qualquer um. Ah, faz aí, joga a rede, o que vier Deus usa. O meu Deus não faz isso não. O meu Deus, ele seleciona quem ele quer na presença dele. Você não está aqui porque jogaram a tarrafa e você veio no meio. Você não está aqui por um acaso. Você foi escolhido a dedo por Jesus. Não, vou repetir. Você não é qualquer pessoa. Outro poderia estar no seu lugar, mas Jesus quis que você estivesse aí onde você está. Você não está aqui agora também na praia. O pastor Rogério chamou, tive que vir, tinha que tocar, tinha que fazer isso. Não, meu irmão, você está aqui porque o Espírito Santo, o dono da obra, ele te escolheu para estar aqui agora. Ah, pastor, mas a irmã fulana não veio, o irmão ciclano não veio. Meu irmão, o negócio é contigo. Deus fala com quem veio e não com quem não veio, meu irmão. Deus te escolheu como escolheu Levi. Então Deus, o Senhor Jesus disse: eu quero Levi, larga Levi. O que acontece? Hoje em dia a gente está vivendo um crescimento do evangelho, isso é bom. Aí eu vejo meninos, jovens, largando tudo, não quer estudar, não quer trabalhar. Eu vou ser pregador, pastor.
Falei, mas foi Jesus que bateu no seu ombro e te chamou como ele chamou Levi? Não, é que eu quero. Não, meu filho, não faz isso, que você vai passar um estreito. Espera Jesus chamar. Porque se Jesus chamar, bater no seu ombro e dizer, eu quero você, fica tranquilo, não vai faltar nada. Agora, se você ouvir o homem, larga tudo e vai, você vai passar um estreito na terra. Então Jesus, ele tem compromisso com aqueles que ele chama. Isso significa que você que está aqui, que foi chamado por Jesus para estar aqui, o Senhor tem compromisso contigo. Não vai te desamparar, não vai faltar o teto, não vai faltar vestimenta, não vai faltar nada que você precise, porque você foi chamado por Jesus e não pelo homem, meu irmão. Agora, Levi tinha que entregar o cargo. Se ele ia abandonar o emprego, ele tinha que entregar o cargo. Quem que era o chefe? Quem? O irmão disse aqui, Zaqueu. Não é isso que a Bíblia disse? Zaqueu era o chefe dos publicanos. No outro dia, Levi foi entregar o cargo. Lembre que eu estou te explicando da onde que Zaqueu surgiu o desejo de ele conhecer quem era Jesus. Da onde ele ouviu falar de Jesus. No outro dia, Levi bateu na porta, na tenda, como você quiser. Zaqueu olhou e disse, pois não, Levi, quero falar com o senhor, chefe. Pois não, pode entrar. Algum problema na cobrança de impostos? Não, está tranquilo. Relatório? Não, está até adiantado. E o que te traz aqui no meu escritório, no meu gabinete? Eu vim aqui pedir demissão. Presta atenção nisso. Pedir demissão? Por quê? Porque ontem eu estava trabalhando e um homem passou por mim, bateu no meu ombro e mandou segui-lo. E agora eu vou seguir ele, tem que largar o emprego. Eu falei, não, peraí. Você vai largar tudo só porque um homem qualquer bateu no teu ombro? Levi disse, não, o senhor não entendeu. Quem me chamou não é um homem qualquer. A irmã que disse verdade já recebeu uma benção ali agora. Ele não é um homem qualquer. Ele é diferente, Zaqueu. Diferente? Quem foi que bateu no seu ombro? Foi Pilatos? Não. O homem que bateu no meu ombro é muito maior do que Pilatos. O irmão aqui atrás ganhou uma bênção de Deus aqui porque ele deu um aleluia. Maior do que Pilatos. Então quem te chamou foi Herodes? Se não, Zaqueu, o senhor não está entendendo. O homem que bateu nas minhas costas e disse, segue-me, é muito maior do que Herodes. O irmão que deu glória e tomou posse. Até a Marcela recebeu uma benção aqui agora. Aí Zaqueu falou, maior que Pilatos, maior que Herodes. Então foi o imperador de Roma. Você está brincando comigo, Levi? Está achando que o imperador é... Não, o senhor não entendeu ainda. O homem que bateu nas minhas costas e disse, segue-me, é muitas vezes maior do que o imperador de Roma. Maior do que o imperador de Roma. Então ele é algum rei? Exatamente, Zaqueu, ele é rei. Mas é rei da onde? Dos reis. E é senhor dos senhores. E ele tem bens materiais? Tem. Ele é dono do ouro e da prata do mundo. E aonde está essa riqueza toda? Não, o senhor não está entendendo. O reino dele não é daqui. O reino dele é lá de cima, Zaqueu. É lá de cima. É lá que ele acumula. Porque lá o ladrão não rouba, a traça não consome e a ferrugem não corrói. Aí Zaqueu diz assim, mas e qual é o nome desse homem aí? Aí Levi disse, Jesus de Nazaré. Não, vou repetir, irmãos. Jesus de Nazaré. Aí Zaqueu falou assim, peraí, nunca ouvi falar desse nome não. Levi falou, o senhor pode nunca ter ouvido falar, mas pode anotar esse nome, porque esse nome ainda vai dar o que falar em Jericó. E o senhor me desculpa, mas eu tenho que ir embora. Peraí, mas você acabou de chegar? Mas sabe o que acontece, Zaqueu? Eu tenho que ir embora. Porque quem um dia já esteve perto de Jesus de Nazaré, não consegue ficar muito tempo longe dele. E já faz tempo que eu estou longe dele, eu preciso ficar pertinho dele. Estou indo embora. Levantou e foi embora. Quando ele foi embora, está chegando os outros publicanos do banquete. Só que ali tinha homens tristes, amargurados, mal-humorados. Mas naquele dia, especialmente, entraram felizes da vida para trabalhar às 6 horas da manhã. Aí Zaqueu estravou, peraí. A pessoa sempre entra reclamando e hoje entrou feliz? Vou lá perguntar o que está acontecendo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, chefe? O que está acontecendo? Vocês estão todos felizes hoje? Falou, nós fomos num banquete ontem. Então vocês estão felizes porque comeram bem.
Aí um olhou para o outro: rapaz, nós esquecemos de comer no banquete. Aí Zaqueu falou: como é que vocês vão num banquete e não comem? O vinho era bom? Era alta qualidade o vinho? Ele falou: nós nem provamos do vinho. Peraí, vocês vão num banquete, não comem, não bebem, vêm felizes trabalhar outro dia? O que tinha de especial nesse banquete? Aí ele falou assim: tinha um homem lá, e esse homem estava falando das coisas eternas, coisas do céu, e as palavras dele alimentavam a nossa alma. E eu comecei a sentir que a minha tristeza foi indo embora conforme ele falava. Eu estava preocupado, a preocupação foi caindo por terra, e eu fui ficando feliz. E sabe, Zaqueu, estou sentindo uma felicidade tão grande hoje aqui de manhã. Aí Zaqueu falou assim: mas qual é o nome desse homem? Aí disseram: Jesus de Nazaré. Aí Zaqueu falou: de novo este nome? Jesus de Nazaré. Levi já falou, os publicanos. Quem que é esse homem? Daquele dia em diante, como diz o adágio popular, Zaqueu ficou com a pulga atrás da orelha, querendo saber quem era esse homem. E diz a Bíblia que Jesus decidiu entrar em Jericó. Quando Jesus entrou em Jericó, uma grande multidão o acompanhou, causou estranheza na cidade, porque apesar dos portais de Jericó serem pontos comerciais, não era comum ter muita gente dentro da cidade no dia a dia, e naquele dia estava lotada. Aí eles estranharam, e aquele barulho todo chegou no ouvido de Zaqueu. Zaqueu falou: o que está acontecendo na cidade hoje? Você não está sabendo não? Não, o que aconteceu? Tem um homem aí que cura cego de nascença, faz mudo falar, surdo ouvir. Já era para você ter dado um glória no cego, mas eu vou continuar. Faz paralítico andar, leproso fica purificado, e até morto de 4 dias ele está ressuscitando também por aí. Aí Zaqueu falou: é mesmo? E quem é esse homem? Aí disse: Jesus de Nazaré. Falou: Jesus de Nazaré de novo? E ele está entrando na minha cidade. Se Jesus de Nazaré está entrando na minha cidade, é hoje que eu vou conhecer de perto quem é este homem que eu tanto ouço falar por aí. E Zaqueu foi. Só que quando Zaqueu se aproximou, ele viu uma grande multidão. Foi problema. Por quê? Chefe dos publicanos ia ser colocado de lado, questão física ia ser colocado de lado. Aí Zaqueu falou: e agora? Como é que eu vou conhecer Jesus? Já sei, ele vai vir dali, vai virar à esquerda e tal, essa figueira aqui, ele vai passar bem debaixo dessa figueira, eu vou subir na figueira. Só que tinha um problema, irmãos. Tinha mais de 1000 espécies de figueira na época, mais de 1000. As menores, a espécie menor, 8 metros de altura. As maiores chegavam até 35 metros. Zaqueu subiu no mínimo numa figueira de 8 metros de altura. Pastor, mas isso aí é normal, fácil para você. Mas para Zaqueu, que tinha limitações físicas, era extremamente difícil. Mas quando Zaqueu viu Jesus, viu a figueira e entendeu que para ver Jesus de perto tinha que subir na figueira, sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu se esforçou. E se tem uma coisa que Deus gosta de ver naqueles que o servem, é esforço. Está aqui na praça agora é fácil? Não é, mas você está se esforçando e Deus vai recompensar o teu esforço. Zaqueu se esforçou e subiu. Sabe por que ele subiu? Porque quem quer dá um jeito, e quem não quer arruma uma desculpa. E Zaqueu queria, então ele subiu, se agarrou no galho e ficou esperando Jesus chegar. Segurando o galho na figueira, Zaqueu viu Jesus se aproximando. Enquanto Zaqueu esperava, Jesus se aproximava. No caminho, Jesus curando um monte de gente, e Zaqueu lá esperando. Enquanto Zaqueu espera, Jesus chega. Foi passando o tempo, mas Zaqueu está lá esperando, e Jesus chegando. Tem alguém aqui que está esperando? Tem alguém aqui que está esperando? Tem alguém aqui que está esperando? Eu vim aqui te dizer nesta noite: Jesus já está chegando. Vou repetir para você dar um glória a Deus gostoso. Jesus já está chegando, Ele já está chegando, Ele já está chegando, Ele já está chegando. E a Bíblia diz
que Jesus parou exatamente na figueira onde Zaqueu estava. Eu pergunto para os irmãos, a Bíblia diz que alguém disse para Jesus aonde Zaqueu estava e qual era a figueira? Sim ou não? Não. E como que Jesus sabia que tinha uma figueira, que tinha um homem em cima dessa figueira e que o nome desse homem era Zaqueu? Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus sabe o país que você mora. Jesus sabe o estado que você mora. Já era para ter dado glória no país. Jesus sabe a cidade onde você mora. E olha que é longe, hein, irmão? São Paulo aqui é uma caminhada. Jesus sabe o bairro onde você mora. Jesus sabe o nome da sua rua. Jesus sabe o número da sua casa, mesmo que tenha caído a plaquinha. Se você se chama José da Silva, que é o nome mais comum no Brasil, Jesus sabe diferenciar José da Silva para José da Silva. Jesus conhece a sua história. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe a sua necessidade, sabe o teu nome. E nesta noite, em praça pública, Ele está dizendo: Zaqueu, estou te chamando pelo nome, desce depressa, porque hoje eu vou realizar uma obra e vai ser dentro da tua casa. Agora, pastor Rogério, Jesus disse: desce depressa. Jesus é onisciente, sabe todas as coisas, sim ou não? Jesus não sabia como foi difícil para Zaqueu subir? E por que Jesus disse desce depressa? Tinha acabado de subir. Por quê? Escute. Para ver Jesus, tem gente na janela agora, olhando aqui para ver Jesus. Não veio, mas está escondidinho lá agora e está ouvindo. Estou vendo Jesus. Outros estão escondidinhos por algum lugar. Estou vendo Jesus. Outros estão fazendo conta que nem estão prestando atenção no nosso culto, mas eles estão olhando para um lado e o ouvido está aqui, ó. Estão vendo Jesus. Para ver Jesus, a gente se esforça fisicamente, mas para ter um encontro pessoal com Jesus, você tem que sair de onde você está, descer na presença de Jesus, para que Ele te veja face a face e te diga: hoje eu vou fazer morada lá na tua casa. Sabe o que Zaqueu disse? Sabe o que Jesus disse para Zaqueu? Hoje eu vou pousar na tua casa. Jesus disse: hoje eu não vou tomar café na tua casa, vou jantar na tua casa. Jesus disse: a partir de hoje eu quero fazer morada na tua casa, Zaqueu. Eu senti de Deus de lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Você recebe? Não só você que está aqui agora, mas todas as pessoas que estão ouvindo o som, todas as pessoas que estão ouvindo o som da minha voz aqui. Ouça isso: o Senhor Deus tem uma grande obra a realizar na sua vida. O Senhor Deus tem uma grande obra a realizar na tua família. O diabo não quer que esta obra se realize, mas o Senhor está dizendo nesta noite: se você tiver coragem de descer da figueira para se encontrar com Jesus, se prepara, Ele vai fazer morada na tua casa e não vai ter nada que impeça a bênção de Abraão sobre a tua vida. Jesus entrou. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Zaqueu falou as seguintes palavras para o Senhor: Senhor, hoje eu pego metade dos meus bens e dou aos pobres. Jesus pediu alguma coisa para ele? Jesus disse: queima na fogueira? Disse: faz isso, faz aquilo. Jesus disse. E por que ele quis fazer? Porque quando Jesus está na casa, não precisa forçar, a gente sabe o que precisa ser feito. E ele disse: mais uma coisa, Senhor, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. Aí os meus amigos dizem assim: está vendo? Ele era ladrão. Se ele disse que restitui, é porque roubou. Só que tem um detalhe. Ele disse: se, quem sabe, talvez, pode ser, não sei, vai saber, defraudei alguém em alguma coisa. Ele não disse dinheiro,
Ele generalizou e disse qualquer coisa. Sabe por quê? Porque não é só dinheiro que machuca. Tem palavras que machucam mais do que se levasse a sua carteira embora. Tem atitudes que as pessoas fazem contra nós que é pior do que se levasse o carro embora. É pior do que perdas materiais. E a palavra restituir está ligada diretamente à palavra justiça. Zaqueu estava dizendo: se eu prejudiquei alguém em alguma coisa, Senhor, eu vou procurar essa pessoa, vou pedir perdão, e se eu era amigo e deixei de ser, vou ser amigo 4 vezes mais. Se eu era companheiro e deixei de ser, vou ser companheiro 4 vezes mais. 4 vezes mais, porque eu vou restituir esta pessoa. Encerrei agora a mensagem. Eu sei que tem gente aqui, pastor Rogério, que em 2012 ouviu coisas que não merecia ouvir. Eu sei que tem gente aqui que te prejudicaram, você foi lesado, passado para trás. 2012 passou, virou o ano e parece que ficou por isso mesmo, não foi? O Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer que o ano de 2013 será o ano da restituição, será o ano da justiça de Deus sobre a tua vida. 4 vezes mais da parte de Deus está vindo sobre a tua vida. Você crê nisso? Fique de pé que eu quero fazer uma oração com você agora então. Fique de pé. Não é o meu costume, mas pegue na mão de quem está à sua direita. Pegue na mão de quem está à sua esquerda. Diga para ele, também não é meu costume, mas diga aí para ele: Jesus vai fazer morada na sua casa hoje. Pode dizer, pode dizer. Diga: desça da figueira, porque o Senhor irá fazer morada na sua casa hoje. Você crê nisso, irmãos? Crê mesmo? Então feche seus olhos agora e faça uma oração por esse irmão que você está de mãos dadas por ele. Você não vai pedir nada por você, você vai orar a Deus e pedir por ele. Faça isso. Feche seus olhos e pode começar a orar. Pastor, posso orar em espírito? Não. Pode levantar um clamor em voz alta e comece a orar por ele aí agora. Isso. Quando eu ouvir todos os irmãos orando, aí eu vou juntar minha voz de oração também e vou começar a abençoar a sua vida agora. Se você lesou alguém com palavras, com atitudes, talvez você não lesou, foi lesado, e essa pessoa está aqui, hoje é o dia de abraçar ele e pedir perdão. Porque se você não pedir perdão, Jesus não entra na sua casa. Desça da figueira hoje. Tenha humildade, desça da figueira, porque o Senhor tem algo a realizar na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar os teus filhos agora. Abençoar, Senhor amado, o pastor Rogério Chagas, a irmã Cidinha. Abençoa todo o corpo de obreiros da igreja do Ipiranga e das demais igrejas que estão aqui nesta noite reunidos, Senhor. Senhor, nós queremos orar nesta noite e proclamar, Senhor, que a cidade de Valparaíso, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ore, irmão. Ore agora, ore de verdade. Queremos profetizar nesta noite que haverá curas miraculosas nessa cidade a partir deste dia. Senhor, nós queremos profetizar a restauração de vidas, a restituição, Senhor, de famílias. Senhor, nós profetizamos que o seu nome surtirá todo o poder, Senhor, sobre cada vida nesta cidade. Pai eterno, nós sabemos que neste momento existem legiões de demônios que estão nas regiões celestiais, mas nós sabemos, Senhor, que existem miríades e miríades de anjos que estão pelejando por esta cidade agora, porque o Senhor tem uma obra a realizar neste lugar, e nós profetizamos o teu milagre, Senhor, nesta cidade. Pai eterno, em nome de Jesus, teu Filho, nós te pedimos essas coisas e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém.
Amém, irmãos? Aproveita que você está de pé, dá um abraço gostoso no irmão que está do seu lado. Diga para ele: Jesus vai entrar na tua casa hoje.